Muito bem, vamos com o Giro Entrevista desta terça-feira. A gente retoma um assunto que ontem repercutiu demais aqui na programação da 104 FM. A notícia publicada de manhã pelo Diário Cidadão sobre uma creche na Vila Maristela infestada de escorpiões. Para além dos desdobramentos que isso tem tido nas últimas horas, provavelmente até mesmo mudanças na programação da Secretaria de Educação aqui do município para esse período de fim de ano e começo de 2023, a gente decidiu enriquecer um pouco essa discussão do aspecto da segurança, para falar justamente dos riscos que esses animais peçonhentos, como no caso o escorpião, podem trazer, não apenas para crianças, mas para adultos, para idosos, enfim. E como proceder, por exemplo, eventualmente tendo sido picado por um animal desse, até que o socorro profissional possa lhe atender. E para falar sobre tudo isso, temos o prazer de receber em nossos estúdios nesta terça-feira o médico Dr. Márcio Guerreiro, ele que trabalha no SAMU como médico regulador e intervencionista, atua há 9 anos na instituição, desde o começo praticamente, aqui na nossa região, e é o convidado de hoje do nosso Giro. Doutor Márcio, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Dário, boa tarde, Diego. Bom, o escorpião é um bichinho que chegou aqui na Terra bem primeiro que a gente, né? E o número de acidentes nessa época do ano é alto, é grande, porque reúne algumas características que ele gosta, né? Sim. Tá terminando o período de procriação dele e ele gosta de calor e de umidade. Então, é tudo que a gente está encontrando agora. Neste momento, inclusive, né, doutor? Realmente. Dário Miguel, boa tarde também, está conosco, tudo bem? Tudo bem, Diego. Boa tarde a você, em especial ao nosso ouvinte na 104, no rádio, na internet, através do portal Diário Cidadão, e em especial, boa tarde ao nosso convidado, doutor Márcio Guerreiro. Minha primeira pergunta, doutor Márcio, é justamente nessa linha da sua introdução. Acidentes envolvendo animais peçonhentos, ou no caso o escorpião, que é o nosso tema da semana. Isso. Eles são comuns aqui na região, e em especial nessa época, são mais comuns? Fala pra gente. São bastante comuns e bastante perigosos, tá? O escorpião ele tem algumas características, né? Ele, na época do verão, né, na época do calor, ele procura sair mais. O alimento base do escorpião é a barata. Então, o que acontece? Nesse período também a gente encontra mais barata, e ele vai atrás delas. E também coincide com a época de procriação. O escorpião ele tem algumas características. Ele é um animal que ele não ataca, ele se defende. É a primeira característica dele. Sim. Então, isso nos traz algumas características do acidente com o escorpião. A maioria dos acidentes com o escorpião acontecem aonde? Nas mãos e nos braços, em torno aí de 65%, 70%. Por que eu falo isso? Quando o acidente é na mão, ele consegue inocular um pouco mais de veneno. E a gente tem que tomar muito cuidado com o acidente do escorpião nos extremos de idade. Sim. As crianças e os idosos, mas principalmente as crianças onde há uma certa letalidade. De um modo geral, a picada do escorpião é extremamente dolorosa, mas não evolui com graves repercussões. Mas nesses extremos de idade pode acontecer. E uma coisa também que é mais rara acontecer com o escorpião, mas tem também, são reações alérgicas, reações anafiláticas. O senhor disse que uma picada na mão ela pode ser mais problemática do que em outra parte do corpo, é isso? Isso. Tem a ver também com o tamanho da pessoa, peso, ou é realmente a localização do órgão que afeta isso? Por que da mão ser mais perigoso do que em outro lugar? Por conta da circulação. Né? E do tanto que o veneno o escorpião consegue inocular. Certo. Por conta disso. Quando é na mão, ele consegue jogar um pouco mais. Entendi. Porque a gente demora um pouco mais para retirar. Quanto à questão do peso, também faz diferença, né? As crianças acabam tendo um efeito pior justamente por conta disso, porque o peso delas é menor, então as repercussões sistêmicas, né, o efeito sistêmico do veneno acaba se tornando maior. No caso, doutor, o senhor disse sobre esses escorpiões aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Ocorrências atendidas pelo SAMU também são grandes aqui na nossa região em relação a picadas de escorpião? São. A gente tem um número elevado de chamados, sim. Principalmente, a gente observa que há uma distribuição maior desses chamados na região ali da Vila Fabiano, partindo para o Maristela, onde está a creche lá em cima. Aquela região a gente percebe que tem um número maior de escorpião. Seria coincidência ou não, mas seria devido ao cemitério, porque as informações que obtivemos ontem é que o cemitério tem muitas baratas, que essa época, infelizmente, é natural. Isso. Seria já por causa disso também, doutor? Também. Na verdade, o escorpião, como que funciona, né? Vamos falar assim, a cadeia aí, né? A barata vai atrás de matéria orgânica, né? Então, restos de comida,
restos de sujeira. No cemitério a gente acaba encontrando muita matéria orgânica por conta do processo ali de putrefação, então Sim. isso acaba atraindo barata. E o escorpião vai atrás. Qual que é o problema do escorpião? Ele tem poucos, né, inimigos naturais, né? Quem faz o controle do escorpião? As aves, né? Galinha, marreco, ganso, gambá, macacos, mas a gente não encontra dentro da cidade. Veneno, a maioria dos venenos são ineficientes para o controle do escorpião porque ele tem uma sensibilidade ao veneno muito grande. Quando ele percebe o veneno, ele se protege. Então ele tem uma defesa muito grande. O veneno não mata, então, o escorpião? Não mata. Então, é até um erro. Porque às vezes a gente pega o spray que a gente usa em casa para matar pernilongo, barata, e joga no escorpião. O que ele faz? Ele se protege. A gente acha que ele está morto. A hora que vai pegar, ele pica. Porque cai naquilo. O escorpião, ele não ataca, ele se defende. Sempre isso. Então, por exemplo, você vai colocar a mão num canto, em algum objeto, ele está ali, ele vai te picar. Você vai ser picado se eventualmente pisar, tocar nele, ele vai se ele não defender. vai pra cima, exatamente, não ataca, né? E ele tem duas características do escorpião. Normalmente ele anda com a barriga encostando no chão, porque ali ele tem uns receptores que percebem o que está acontecendo no ambiente. Se tem comida, se tem água, porque para o escorpião também é importante água, ele sempre vai onde tem água. A partir do momento que ele percebe que há qualquer coisa nociva, ele muda o passo, ele começa a andar mais rápido na ponta dos pés, que ele ganha velocidade. Ele é rápido? O escorpião é rápido, bem rápido. No caso que chamou atenção também ontem, sobre essa matéria exclusiva aqui da 104, sobre as crianças na creche. No caso ali, as crianças geralmente acabam tocando pela inocência. Acabam. Não é? Acabam porque é bonito, né? É um animal diferente, né? E para ajudar, o escorpião que a gente tem aqui é o escorpião mais grave, que é o amarelo, e ele é mais chamativo ainda. Então, isso que eu ia perguntar sobre a espécie mais comum. A gente vê tanto, no caso de ontem, as fotos que recebemos, como quando pessoas reclamam e postam nas redes sociais, o escorpiãozinho pequeno, meio entre um marrom e um amarelo. Não, às vezes a gente vê muito em filme americano aqueles escorpiões enormes, pretos e tal. Obviamente que existem inúmeras espécies. O que é mais comum aqui e qual a gravidade dessa espécie em comparação com outras? O mais comum na nossa região é o amarelo, né? Sim. É o Titius serralatus, que é o que a gente mais tem aqui. Outro que a gente encontra aqui também é o baiense, mas num número bem menor. Agora, esses, vamos falar assim, de cinema, né? Os pretos, grandes, são mais comuns na Amazônia. Entendi. Mas eles são menos ofensivos do que o amarelo. O amarelo é o que traz acidente com maior gravidade. Perfeito. Na experiência do dia a dia, no atendimento emergencial do SAMU, doutor, o senhor já disse que são muitos os casos. Nós assistimos reportagens em outras regiões do estado, do país, em que infelizmente o desfecho, principalmente quando há crianças envolvidas, é fatal. Na sua experiência como médico socorrista, intervencionista, infelizmente já houve casos fatais aqui em Santa Cruz ou região? Já. Eu não vou lembrar com exatidão, mas eu acredito que deva ser 3, 4 anos atrás. Eu trabalhava no SAMU em Bauru. Sim. E depois eu vou até explicar sobre isso, que é importante. Teve uma demora num chamado. A criança foi picada em Cabralha, foi encaminhada para Duartina. Duartina mandou para o pronto-socorro central em Bauru, que também não era referência. E aí, quando a criança chegou na UPA do Bela Vista, que era referência, a criança teve uma parada cardíaca. Doutor, não reverteu. Sobre a picada, geralmente a criança ela não sabe explicar. Ela vai estar com muita dor, obviamente. Mas qual seria a reação? A picada do escorpião, independente da gravidade dela, sendo leve, moderada ou grave, é extremamente dolorosa. E ao contrário dos outros animais, por exemplo, se a gente pegar uma picada de aranha, ela tem 2 riscos bem pequenos juntos. A picada de cobra já é maior, o espaço, e sempre tem 2. O escorpião não, é só uma. Né? Dá para confundir o escorpião com uma picada de abelha, de marimbondo, vespa? Até dá, mas normalmente esses insetos deixam o abdômen ali, então você consegue ver e tirar. Aquele pontinho pretinho. Diferente do escorpião que não deixa o ferrão, né? Ele inocula o veneno e tira. Mas o desfecho, se demorar, é catastrófico. É uma corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo. Qual a evolução? Pensando numa criança de 3 anos de idade, a gente está trazendo o cenário de uma creche, por exemplo. Entre o momento que ela é picada, o que acontece nos primeiros 30 minutos com a criança, se não for socorrida, em 1 hora? Como é a evolução do veneno no sistema, né, da criança? A primeira manifestação do veneno é o quê? É a dor. Sim. Ele dói muito. A criança vai reclamar muito de dor, vai ficar muito agitada, tá? E vai ter o edema no local, vai ficar vermelho, inchado ali. O segundo passo é quando o veneno começa a passar, ele deixa de ter ações locais e passam a ser sistêmicas, que começam com meia hora, 40 minutos de evolução. Que a criança começa a ficar sonolenta,
começa a ter cialorreia, que é quando ela começa a salivar bastante, taquicardia e sudorese fria. Ela começa a suar muito. Mais ou menos, sudorese fria é mais ou menos aquele suador que a gente tem depois da febre. Sim. Então já são sinais de efeito sistêmico. E aí o próximo passo depois disso é o choque, né? Que é um choque de origem cardiogênica, né? O coração vai perdendo a força, o pulmão vai perdendo a força. Paradas. E parada cardiorrespiratória, que é o pior desfecho possível, que numa situação grave acontecem até em 4 horas. Então é rápido. É muito rápido, 4 horas. Até 4 horas. O senhor disse também, doutor, sobre o peso, né? A criança, obviamente, o peso ali é menor do que a pessoa, a idosa. O senhor colocou os riscos principalmente para a criança e para o idoso. O adulto, no caso ali, em relação ao peso. Vou dar um exemplo. O Diego, ele tem um peso em relação ao meu totalmente diferente. Nessa questão, no adulto, interfere também o peso ou não? Não. Não? Não, é mais na criança. A criança é porque o peso da criança normalmente é baixo, 10, 15, 20 quilos ali chutando alto. E o idoso, primeiro porque o idoso ele já tem o que a gente chama de sarcopenia, né? Ele tem perda de massa muscular, normalmente eles já são mais emagrecidos e o metabolismo deles é um metabolismo mais lento, o coração já não funciona tão bem, o pulmão já não funciona tão bem. Então por isso que o desfecho no idoso às vezes não é bom. A gente classifica o acidente, vamos falar assim, 90% dos acidentes a gente classifica como leve, que é o quê? Que é a picada no adulto, né? Que é extremamente dolorosa. Tem que ir para o hospital? Tem que ir para o hospital. Por quê? Primeiro que é para cortar a dor, que a gente faz um bloqueio, né, com lidocaína para tirar a dor e faz uma medicação sistêmica, uma dipirona, um anti-inflamatório, alguma coisa assim. Sim. E mantém a observação. Por quê? O adulto pode evoluir mal? Pode. Então, teve um acidente com o escorpião? Conduta. Hospital. Né? Qual que é o hospital de referência da nossa região? Santa Casa de Santa Cruz ou Santa Casa de Ourinhos. São os dois locais que aqui na nossa região onde que encontra o soro anti-escorpionismo. Acidentes moderados, né, que é quando a pessoa já começa a ter taquicardia, cialorreia, né, que foi isso que eu estava explicando, aí a gente já tem que fazer uso do soro já. Tá? O soro ele é feito conforme o peso, né, vai de 1 a 6 ampolas por paciente. A Santa Casa de Santa Cruz tem esse soro? A Santa Casa tem. Só de Santa Cruz, na região? Santa Cruz e Ourinhos. As duas cidades. Santa Casas. Então assim, Então o que a gente pede? Entrou um acidente com escorpião? Liga SAMU 192, que a gente já vai direcionar. Porque o que a gente não pode perder é tempo. Suponhamos, a pessoa foi picada lá no distrito de Batista Botelho. Aí ela vai pegar a ambulância social, né, a criança, a mãe vai levar a criança no posto de saúde de Batista, aí de Batista vai para Santa Casa de Bernardino, da Santa Casa de Bernardino vai vir para Santa Casa de Santa Cruz. A gente perde muito tempo. Então assim, entrou um acidente, liga o 192. Houve um acidente com escorpião, que a gente vai mandar o apoio, o recurso necessário para o local. Mesmo acidente leve, Márcio? Mesmo acidente leve. Márcio, tenho condições, foi um acidente leve, eu trabalho, eu sou adulto, posso ir para a Santa Casa? Pode. A Santa Casa vai atender? Vai, porque já é o protocolo, eles já estão esperando. Na dúvida, doutor, na picada do escorpião, então o primeiro passo é acionar o SAMU. Acionar o SAMU. Tenho dúvida ali, tem uma criança chorando, com muita dor, aciona o SAMU. Aciona o SAMU. Uma dúvida, doutor. Acho que o recado principal é correr contra o tempo e buscar ou o SAMU, principalmente o SAMU, aliás, e se a pessoa estiver próximo da Santa Casa, pode até... Por meios próprios. Por meios próprios. Mas suponhamos numa situação em que a pessoa, a família, está afastada da cidade. A gente está chegando no fim do ano agora, muita gente vai para a chácara, muitos para a região onde também tem água, calor, umidade, ocorre um acidente. Então, é inegociável que vão demorar para chegar num local onde haja atendimento médico. Existe algum tipo de medida paliativa que você pode fazer para tentar amenizar ou isso não tem isso? Não tem, Diego. Não tem o que fazer, né? Acabou o churrasco. Acabou o churrasco, né? O que a gente faz normalmente quando chamado... Para ganhar tempo, alguma coisa? De novo, voltando ao filme lá do escorpião gigante, quando é cobra, né? O cara... faz um torniquete para evitar que o veneno corta. Esse tipo de coisa aí. Não tem nada. Não, a gente pede para que evite, porque a hora que a gente faz o torniquete, a gente vai estar concentrando o veneno ali, mas o veneno vai sair. Sim. E o torniquete também, ele faz uma reação inflamatória muito grande, que acaba piorando o processo. Então, assim, o que a gente faz, não só quanto a questão de acidentes com escorpiões, mas de um modo geral chamados no SAMU. Vamos supor, entrou um chamado lá no bairro do Onça. Vamos combinar no meio do caminho, a ambulância vai indo, vocês vão vindo. A hora que vocês veem a gente, dá um sinal de luz e para. Sim. Que a gente está ali para abordar, para poder ganhar tempo. É tempo, não tem jeito. É tempo. Buscar Nesse caso é tempo. Muito bem. Dário. Doutor, ainda a questão dos escorpiões, mas o senhor tocou num assunto importante. Dia desses eu estava em Bernardino de Campos e uma pessoa lá, um munícipe, ele foi picado por uma cobra. Aí então ele veio para Santa Cruz do Rio Pardo, que era a referência. Isso. Na questão.
Só que daí não tinha um soro específico dele. No caso do escorpião, sempre tem nesses dois locais. O escorpião, ele tem uma vantagem sobre a cobra, que o veneno do escorpião ele serve também para aranha. Então dá para fazer essa troca. Sim. Agora a cobra não. A cobra a gente tem os crotálicos, as brotrops, e a gente consegue mesclar um pouco, mas é complicado quando não tem específico daquela cobra. É uma situação muito delicada. O senhor disse sobre 3 espécies de escorpiões, né? Aqui na nossa região, o amarelo é o mais comum. É o predominante, isso. Sim, mas faz um teste também para saber. Vou dar um exemplo. Ele não foi picado pelo amarelo, e por um outro. No caso da cobra ali tem que... Olha, a cobra é uma cascavel. Um soro específico para isso. Tem ou não? O escorpião não. Não. Todos os escorpiões, dependente da raça deles, né? Eles têm o mesmo veneno, a mesma proteína. Então, o veneno serve para todos. A diferença é que o amarelo consegue produzir mais. Então, às vezes a gente vê o escorpião rei lá, né? O escorpião preto grande, ele tem menos veneno do que o amarelo pequeno. Uhum. Tem que seguir sempre assim, ou seja, aquela pessoa que está ouvindo, né? De repente, nossa, minha casa tem muita barata. Baratas e mais baratas, né? Significa que também tem escorpião ou necessariamente não é assim? Não necessariamente. O que a gente tem que tomar cuidado é que o escorpião ele gosta de algumas características, né? Então ele gosta de barata, ele gosta de locais que tem matéria orgânica, né? Então, resto de comida. Outra coisa que é bem importante para o escorpião também, ele gosta de lugares pequenos e escuros. Então, por exemplo, entulho, árvore podre, que são locais pequenos que ele consegue se esconder bem. O escorpião também ele tem preferência por hábitos noturnos, então o que a gente orienta é o quê? Fim de tarde, se a casa tem barata, já procura fechar a casa, já procura encostar já portas, janelas, sim, porque é o horário que ele começa a sair para caçar os animais. No caso, doutor, nessa creche específica lá na Vila Maristela, os funcionários, entre aspas, já estão especialistas em matar aí o escorpião. De repente eu não tenho essa especialidade, eu encontro com um escorpião na minha residência. Qual seria o melhor caminho para tentar pelo menos matar ele? O senhor disse que veneno não existe, né? Então é uma situação meio difícil, né? Eu acho que são trauma mecânico, né? Sei lá. Chinelada. Uma pancada boa mesmo. Prender ele dentro do balde, talvez alguma coisa nesse sentido, porque a questão do veneno para ele não funciona. E eles até ficam mais agitados com o veneno. E depois de recuperado, num potinho, alguma coisa assim, eu acabo encontrando, acabo colocando ele num potinho. A recomendação qual é depois? É matar. Porque sim, mas eu posso entregar, vamos supor... Pode levar pra gente ver, né? Pra ficar em observação, pra ver se é aquele mesmo tratamento. Porque o escorpião ele tem um lance que ele é um animal muito adaptado, né? Ele chegou primeiro que a gente, né? Ele tá aqui desde a época dos dinossauros. Ele consegue ficar de 6 a 7 meses sem se alimentar, sem tomar água e sem se alimentar. Ele entra num período ali de hibernação e às vezes a gente acha que ele tá morto e ele não tá. Sim. Então ele tem essa capacidade. O senhor nos desenhou aí os ambientes prediletos do escorpião. Uhum. Mas eu confesso que eu já fiz muita reportagem em Santa Cruz, doutor, sobre escorpiões em diversos bairros aqui da cidade. A maioria realmente na região ali que o senhor disse, né, do cemitério, muitos ali. E já fiz fotos, vídeos, cobrindo isso para o jornal, para o rádio também. Escorpião que a pessoa encontrava dentro da gaveta de roupa. É escorpião sim, que tá no lustre da sala e cai durante a brincadeira de crianças ali. Ou seja, no momento, nesse período do ano, talvez que seja onde a incidência é maior, aí você pode encontrar eles em qualquer canto, né? Em qualquer lugar. Qualquer lugar, né? Eles saem, né? Eles precisam se alimentar, eles precisam reproduzir, eles saem. Sim. Ele busca essa alimentação com frequência? Busca. Ele, na verdade, assim, a alimentação dele, a gente fala barata porque a barata é o inseto mais fácil que ele pega, mas ele é um predador, então ele come outros insetos pequenos, né? Então a barata é o que ele consegue achar com maior facilidade, mas ele pode comer outros bichos também. Larvas em resto de comida, isso aí ele também se alimenta. No gramado é comum encontrar escorpião, doutor? Não é muito característico, não. Se for um gramado aberto, não, mas se tiver algum lugarzinho que ele possa ficar escondido, aí a gente já consegue encontrar. Enquanto a gente conversa aqui, muitas pessoas mandando fotos, inclusive deixa eu ver se é uma ouvinte... Não, é o Renatão, acho que é o Renatão que mandou aqui, ó. Está acontecendo muito realmente aqui na região. Eu moro a 50 metros do cemitério. Mandou uma foto de um escorpião. Sim, então é ele. Ele diz o seguinte: quando o que falam, né? Quando você faz a dedetização, eles só migram para outros locais. É isso que acontece, né? Ele percebe que tem o veneno, né? Sim. E ele vai se defender. Ele se protege, aliás, desculpa. No caso, doutor, ontem o secretário de Educação de Santa Cruz, Rogério Plina,
muito atencioso com o nosso jornalismo, para com a população santacruzense também, ele mandou alguma coisa nesse sentido, né? O cemitério tem um problema crônico que infelizmente passa pelo muro até a creche, que é próximo ali desse local onde chamou atenção sobre 11 escorpiões ontem. Ele falou também sobre a questão da limpeza, a questão aí dos brinquedos, dedetização em dia. Mas no caso, a dedetização, então, não compensa. Se torna ineficiente. O que é o ideal para o escorpião? Manter terrenos limpos. Aí, vou até mais adiante. A gente não pode responsabilizar só o poder público, porque claro. Assim... o poder público, né, cuida do cemitério, cuida das vias públicas, mas quantas pessoas não acumulam recicláveis, restos de construção, restos alimentares dentro da casa? Então a gente tem que pensar nisso também. Então tem que manter sempre tudo organizado. Sim, mas na questão do cemitério, doutor, o poder público que tem que cuidar. Sim. Se tem tantas baratas assim, é porque não está cuidando tão bem. Né? Ou no caso, eliminar as baratas seria o caminho? Seria o caminho, porque aí começa a ter um controle de baratas, né? E aí diminui a oferta, diminui, né? Sim. Há alguma diferença de comportamento, doutor, do macho para a fêmea do escorpião? Porque eu já encontrei, por exemplo, quando você levanta ali uma madeira, algum escombro, uma ninhada, não sei se é o termo correto. Você vê que são muitos escorpiõezinhos ali e tal. A fêmea... O senhor disse que o escorpião nunca vai atacar, ele reage se defende, né? Mas uma mãe, no caso, a mamãe escorpião, ela pode ser mais agressiva ou não? Esse tipo de comportamento não interfere muito na... Diego, não vou saber responder essa pergunta. Nem sempre a mãe defende tanto o filho assim, né? A fêmea ela tem uma característica que ela carrega os escorpiões nas costas, né? Isso, E eu acredito, não estou falando que é isso. Que por uma questão de natureza ela se torne mais agressiva, sim. Em termos de veneno, letalidade ou não, aí a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada. Tem uma pergunta para mim aqui, uma colocação na verdade. O fogo mata o escorpião, doutor? Também não. Também não? Não, quando a gente ateia fogo, como o escorpião é muito rápido e ele tem essa capacidade de perceber o perigo à distância por conta desses nossos receptores, né, dessa super antena que ele tem, vamos assim dizer, quando ele percebe o perigo ele foge. Na verdade ele fica até mais agressivo. Agora, no caso dessa creche, doutor, em específico dessa matéria ontem aqui na 104 FM, qual seria a recomendação então, doutor? Já que tem baratas e mais baratas no cemitério. E muitos escorpiões nessa creche. E o muro do cemitério está quebrado. Sim. Então essa é a problemática que o secretário expôs ontem. Ele falou, a gente está enxugando gelo. Exatamente. Eles estão orientando os profissionais da creche a estarem atentos para algum escorpião, mas do lado de lá não tem muro e eles estão meio que enxugando gelo. Que orientação médica o senhor poderia dar nesse caso, nessa problemática? Para tentar prevenir, né, doutor? Sei lá, né? A questão o que eu acredito talvez que vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde é uma força-tarefa e organizar ali, porque são duas coisas que são vitais à cidade, né? Tanto o cemitério quanto a creche. Sim. E a gente sabe da importância daquela creche naquele local. Eu não vejo, vamos tirar a creche dali. Não acredito que seja a saída mais correta, mas precisa sentar e organizar e achar uma problemática para isso, né? Por hora que os funcionários lá já estão fazendo, né? Procurar fechar a janela cedo, não deixar as crianças, né? Deixar sempre as crianças à vista, não dá para deixar tudo no chão, né? Terminou a brincadeira, tem que guardar tudo, porque senão eles vão se proteger ali. Mas esse problema que a gente está encontrando em Santa Cruz acontece em outros municípios, claro. E sempre próximo de cemitério, por conta da quantidade de matéria orgânica, né? Porque quando a gente fala matéria orgânica, não é só o corpo que está ali, é corpo, é flor, resto de caixão, então tudo isso vai acumulando, né? E cemitério normalmente é antigo, então são coisas que remontam lá atrás. Doutor, o senhor disse sobre o escorpião é muito mais velho do que a gente, né? Há muito mais tempo na Terra. Né? Sim. Mas aqui na nossa região teve um tempo que não falava em escorpião. Porque ele ficou um tempo sem atacar, teve isso. Agora é comum, né? Principalmente ocorrências do SAMU. Olha, criança picada com escorpião em tal cidade, enfim, infelizmente, fatalidades acontecendo. Teve uma época que não tinha esse tipo de notícia. O que aconteceu, doutor? Eu acredito num desequilíbrio ambiental, né? Porque assim, o escorpião tem inimigos naturais? Tem, né? A gente está falando de uma cadeia alimentar, né? Tem o sapo, tem a galinha, tem o gambá. Todos esses animais comem escorpião. Mas vamos falar no cemitério, né? Quantas galinhas tem no cemitério? Né? Então, esse desequilíbrio ambiental está fazendo com que haja uma superpopulação de escorpiões, né? Então, e eles estão encontrando, né, meio para isso e estão crescendo, né? Estão se alastrando. Mais algumas mensagens chegando no WhatsApp. A ouvinte Cassiana disse que foi no cemitério recentemente, no túmulo do pai dela, e havia um escorpião dentro da casinha de vela,
quase picou a mãe dela, que estava ali naquele momento visitando o túmulo. Realmente tem que tomar cuidado. Outra mensagem que chega aqui é do ouvinte Dorival Chagas. Boa tarde, Diego, Dara, o doutor Márcio também. Um excelente predador para os escorpiões são as galinhas da Angola. A gente fala também, né? Diz que na creche Firmino Manhani, eu conheço bastante lá realmente, tem muita galinha da Angola e... ali no caso, as crianças convivem bem com as galinhas e as galinhas também, se aparecer algum, imagina, um escorpião, estão lá para fazer o serviço. O Dorival está lembrando aí das belas galinhas da Angola, que também servem como predador natural para o escorpião. Chegou a mensagem aqui, ó, importante essa mensagem, o Douglas, ele está dizendo que aqui no WhatsApp, doutor, que ele é o caseiro da creche, que a gente inclusive tem trazido como destaque desde ontem aqui no programa. Ele diz que usa um veneno. Ele mandou até a foto, o veneno chama Fican. É a foto aqui do veneno, eu não manjo nada disso. Mas ele disse que usa o veneno na creche e que no dia seguinte muitos escorpiões amanhecem mortos. O Douglas, que é o caseiro lá dessa creche. Pelo menos ele se apresenta assim no nosso WhatsApp. Provavelmente ele deve estar falando dos venenos que a gente chama de capsulados, tá? Os venenos capsulados, a gente não encontra eles com tanta facilidade. Sim. E são venenos que eles caem no chão e não estouram, para não acoar o escorpião. Entendi. Traz um controle, mas não é o ideal, mas já ajuda. Ou seja, ele fica um pouco atordoado e o Douglas, o nome dele? Douglas. Depois ele acaba matando no outro dia, mais ou menos. Não, ele disse que amanhece morto. Não, ele amanhece morto. Ele consegue enganar esse receptor que o escorpião tem. Ele consegue enganar, são eles chamam de... Acabei de falar a palavra. Microlobulados. Que eles caem no chão e não... Capsulados. Exatamente. Eles caem no chão e não desmancham. Então eles conseguem enganar o escorpião. Mas a efetividade dele também não é muito alta. Se ele, Diego, acabou mandando essa mensagem através do nosso WhatsApp, é porque já está especialista, né? Ou seja, essa problemática nessa creche já existe há um bom tempo. Infelizmente, mas é um cenário que, aliás, o doutor falou muito bem, muita propriedade, não apenas dos aspectos médicos e dos cuidados com a situação, mas o pano de fundo para isso é um desequilíbrio ambiental, é a região onde está localizada a creche, ao lado do cemitério. Para resolver a fundo o problema, né, doutor? É uma força-tarefa. Você tem que acabar com a origem do problema, atingindo a cadeia alimentar para que no final o escorpião deixe de frequentar, digamos assim, aquele espaço. Não é fácil. A questão que a gente traz desde ontem, né, doutor, que numa creche, um ambiente com tantas crianças, acho que essa atenção tem que ser redobrada, buscar algum tipo de solução o quão urgente possível, porque estamos lidando justamente com o grupo que mais sofre os riscos, né, de complicações graves. A gente falou, por exemplo, do óbito, mas não tendo como fim a ocorrência o óbito. Pode ter sequelas a picada do escorpião? Em tipos de problemas neurológicos, cegueira, agudo. Tem alguma coisa enquanto sequela ou não? Não, via de regra não, mas... Quando a gente lida com uma evolução grave, pode surgir uma sequela ou outra, um problema cardíaco, ou um problema neurológico. Pode acontecer sim, mas é raro. Né? Porque todo paciente que evolui para um estágio grave, há um risco de sequela. Então, tem que evitar bastante. Parabéns ao Douglas, né, o caseiro da creche, que além de exercer a função como caseiro, é especialista também em matar escorpião. Doutor, uma questão sobre... a criança, ou seja, a fatalidade. Durante o seu trabalho, ou seja, 9 anos de SAMU, o senhor recorda que acabou atendendo alguma ocorrência que infelizmente a criança veio a óbito em Santa Cruz com a picada do escorpião? Não, óbito aqui em Santa Cruz não. Graças a Deus não. Teve esse chamado que entrou em Bauru, que a criança era de Cabralha Paulista, e aí por conta do tempo-resposta, mas aqui na nossa região eu não me recordo. Teve uma criança que, se não me engano, acho que, eu não vou lembrar o município, mas faleceu em Ourinhos, que também teve a mesma problemática. Deve ter uns 2, 3 anos, mas aqui com a gente não. A gente está falando muito de escorpião, doutor, mas saindo um pouquinho do assunto, mas ainda é complicado, cobras, ocorrências dessa característica. Acontece muito com o atendimento do SAMU também na nossa região? A gente tem bastante acidente com cobra e a gente também tem bastante acidente com abelhas. Abelhas? Abelhas também. Essa época do ano, do verão, os animais eles ficam um pouco mais agitados, né? O metabolismo deles fica um pouco mais acelerado, então a gente tem um chamado bem alto com número de, né, com abelhas e com cobras, inclusive a gente já teve óbito dos dois já. No caso, a referência das cobras aí, o soro é Santa Cruz e Ourinhos também. Santa Cruz e Ourinhos, isso. E as abelhas, na verdade, para a abelha não há a gente fala que são só medidas de suporte, né? Não tem um soro, né? Então, e aí a gente vai para a unidade mais próxima de saúde, né? No caso de Santa Cruz, para a UPA, né? E para a Santa Casa, e nos municípios ao redor, a Santa Casa de referência.
Uma última pergunta minha, doutor. Falamos muito dessa evolução do veneno no organismo, caso não haja um atendimento rápido. E pode ter, sobretudo em crianças, um desfecho óbito. Mas quando há eventualmente uma alergia, nesse caso em que a pessoa, ela obviamente não vai saber, só quando tiver contato com o veneno do escorpião, ela tem um choque anafilático, não sei se é o termo correto. Perfeito. Esse sintoma ele ocorre diferente do que a gente falou até agora? É algo mais imediato? É algo mais impactante? Como é que é? É mais imediato. Na verdade, assim, quando tem... Primeiro que ela vai ter dor, né? Essa é a característica da picada do escorpião, ela vai ter dor. E em vez dela evoluir com esses sintomas que a gente falou, de cialorreia, ela vai ter mais ela vai evoluir mais com sintomas respiratórios, falta de ar, inchaço, edema, principalmente na região da face, orelha, e é mais rápido ainda. O desfecho é pior. Choque anafilático sempre é pior o desfecho, né? Questão de minutos, questão de hora. Caramba. Né? Isso não só pro escorpião, né? Que nem a gente já teve chamados com abelha já, que o paciente acaba se tornando grave porque o paciente é alérgico, ele evolui com choque anafilático. Sim. É mais dramática ainda a coisa. Muito bem. Doutor, é claro que a gente está caminhando para a reta final dessa entrevista, rica entrevista junto ao nosso jornalismo, mas ainda sobre crianças, deixando um pouco a questão de escorpiões de lado, ontem eu acompanhei uma ocorrência do SAMU pela Ciro de Melo Camarinha com José Epifânio Botelho. Um choque entre dois veículos, um capotamento na via pública, e tinha uma criança de 3 anos, um garoto de 3 anos, na cadeirinha. Profissionais da Santa Casa ali acabaram socorrendo, tão logo a unidade do SAMU também no local. A importância da cadeirinha nesse tipo de acidente, doutor? É fundamental, né? O que acontece? Normalmente num capotamento, num acidente de alta energia, se não tem a cadeirinha, a criança sai voando. Né? Aí a gente trata de uma vítima que vai ser ejetada, né? E aí a gente tem 2 evoluções. Primeira é a criança ficar batendo dentro do carro, né? Conforme o carro vai capotando, ela tem alguns traumas ali dentro, alguns choques lá dentro, e aí o pior desfecho que é quando ela é ejetada, que ela sai do veículo e vai para fora. Então, assim, cadeirinha é fundamental. Eu vou falar um exemplo meu, né? Eu tenho 3 crianças. Pô, é um saco colocar as 3 crianças na cadeira? A mão de obra, mas é necessário. A hora que você coloca o primeiro, você terminou de colocar o terceiro, o primeiro já está chorando, enfim. Mas é importantíssimo, né? A importância também do passageiro, no caso o adulto, o cinto de segurança no banco traseiro. Tivemos recentemente uma ocorrência com a fatalidade de 2 jovens pela SP-225, já no perímetro urbano de Santa Cruz do Rio Pardo. A informação que tivemos é que eles estavam sem o cinto de segurança do banco traseiro. O SAMU atendeu, isso procede realmente ou não, doutor? É verdade. É verdade. É verdade, desse acidente é verdade, e eu não consigo afirmar, mas provavelmente pela forma como eles foram ejetados, pela cinemática do acidente, não fui eu que atendi, mas provavelmente estavam sem cintos, tá? A questão do cinto é assim. Na década de 50, quando a Volvo descobriu o cinto 3 pontos, ela viu que era uma coisa tão boa que ela não deixou patente, ela deixou aberto para todo mundo usar, tamanho e benefício que o cinto traz. Nesses 10 anos, 9 anos que eu faço de SAMU, 10 anos, são incontáveis o número de vítimas que eu já peguei em óbito no banco de trás. Por quê? A gente tem uma concepção que a gente não usa o cinto porque traz segurança, mas a gente usa o cinto para o guarda não dar multa. Perfeito. Então é essa concepção que a gente precisa mudar. Por quê? Acontece o acidente e às vezes, né, vamos dar um exemplo, aquele cantor famoso, o Cristiano, né? Araújo, né? Araújo. O cara tava com um carro de 500 mil, com uma Land Rover super seguro. O carro pode ser o mais maravilhoso que for, mas se não tiver com cinto, não tem eficiência. Então, essa é a importância do cinto do banco de trás, né? E para as crianças, sem dúvida nenhuma, cadeirinha e compatível com a idade, né? Porque às vezes a criança cresce, a cadeirinha é pequena, ou o contrário, a cadeirinha é grande para a criança pequena. É chato, mas é necessário, é importantíssimo. Doutor, a minha última pergunta, ontem, inclusive, na Câmara de Vereadores, requerimento... Só um parêntese, vale uma segunda participação quando o doutor tiver agenda para falar desse assunto trânsito, acidente. Sim. Essa é uma pauta que vale uma entrevista. Vale uma entrevista. Mais adiante aí, importantíssima. Com vários detalhes, infelizmente, Santa Cruz região tem observado muitas tragédias envolvendo a questão do trânsito, doutor. Acho que é importante, nem saímos um pouco da pauta dos escorpiões, mas valeu a pena e quem sabe uma entrevista sobre esse assunto, um alerta, né? Eu tenho bastante vontade de falar sobre isso, porque a gente é cortado por muitas rodovias vicinais. E aí o que acontece? Na rodovia vicinal, acabam se tornando acidentes de grande impacto, porque
Na rodovia você vai pegar ali 70, 80 por hora, parece que não, mas já é uma grande velocidade. Se num acidente dentro da cidade a 30 por hora um carro capota, imagina a 80, 90, que você está 3 vezes mais. O senhor volta o ano que vem aqui para falar sobre isso, doutor. Vamos. Fica na agenda do senhor. Mas a minha última pergunta é que ontem na Câmara de Vereadores, um assunto recente, teve um requerimento do vereador Juninho Souza e é um assunto que chama atenção, inclusive já debatemos aqui na 104 FM, não somente a questão do SAMU, mas a Polícia Militar também, até mesmo o Corpo de Bombeiros. Hoje o número não atende mais em Santa Cruz do Pardo. O SAMU acho que é Ourinhos, não é? É Ourinhos, isso. É Ourinhos, é um pouco mais próximo aqui da cidade. Mas nesse acidente que acabou vitimando 2 jovens pela SP-225, recentemente também, foi questionado ontem, através desse requerimento, não o trabalho, isso nunca é questionado, ou seja, o trabalho profissional do SAMU, até mesmo da Polícia Militar, enfim, dos profissionais que estão ali. Mas a demora devido ao número do telefone, que nem a Polícia Militar cai em Bauru, né? O Bombeiros acho que é Marília, enfim, e o SAMU em Ourinhos. Então, a demora ali para o atendimento, enfim, então isso é uma reclamação constante, né? Acredito que o senhor já sabe disso, e ontem através de um requerimento. Procede tudo isso, doutor? No caso desse acidente, o pai de um garoto vitimado ali fatalmente, ele falou para mim que, olha, os meninos estavam ali com vida, demorou mais de 20 minutos para a unidade chegar, para um resgate. Ele não citou se foi o SAMU e nem o bombeiro, mas na verdade reclamou da demora, né? Dá para mudar tudo isso, doutor? Dá. A gente tem algumas dificuldades aqui que a gente está procurando corrigir e já foram elencadas, inclusive a gente já está levando para os nossos gestores e eu acredito que em tempo breve eles estarão respostas. O primeiro problema que a gente tem aqui é que a gente tem uma regional grande, né, são 13 municípios que o nosso SAMU abrange, com uma extensão territorial muito grande, mas com uma população pequena. E o que acontece? O repasse de verbas que o Ministério da Saúde faz para nós não é baseado em extensão territorial, mas em população. Sim. Então, o que acontece? Hoje, os municípios, né, os gestores, né, os prefeitos já estão tendo que colocar dinheiro, porque só o repasse que o governo federal faz não paga. Outro problema que a gente tem também é o seguinte, não que venha direto para a gente, mas acaba refletindo. A gente tem muitas áreas que não são cobertas por celular. Então, para a pessoa solicitar, ela já tem dificuldade. Tem algumas baixadas daqui para ir para o sul que o celular não pega. Então, você vê o acidente lá embaixo, você sobe no topo, liga para dar sinal para mandar vir. Minutos preciosos que Minutos preciosos. A orientação que a gente passa, a gente chama de TARMs, né, que são os técnicos auxiliares na regulação médica, que são quem atende o telefone. É que a regulação seja o mais rápida possível, com o maior número de informações. Então, o que a gente também pede para o solicitante? Por mais que seja um movimento extremamente delicado, que ele tenha calma em falar onde ele está. Porque, vou dar um exemplo, né? Aqui em Santa Cruz, né, o pessoal liga muito, isso é recorrente. Tem um acidente aqui no Parque das Nações, tá? Mas em que lugar? Não, aqui na rotatória. O TARM que está lá, ele não é daqui, às vezes ele é de Pau Sul, de Chavantes, enfim, de Ourinhos. Não conhece a região. Não conhece a região. Como que ele pode deixar essa informação e ela ficar mais rica? Tem um acidente na rodovia Santa Cruz e Pau Sul no trevo do Parque das Nações. Mudou tudo a informação para o menino. Já ganhou tempo. Já ganhou tempo, foi objetivo, né? Então, é isso que a gente pede aos solicitantes. Agora, quanto a essa problemática no tempo-resposta, existe e dá para melhorar. Últimas mensagens no WhatsApp 997726104. O André Santos mandando um abraço ao Dário, ao Dr. Márcio, diz que conhece bem, um grande profissional também. E o André Santos diz que na casa dele usa uma lanterna de luz negra para encontrar os escorpiões. Ele diz que antes de dormir, ele faz uma inspeção nas camas das crianças, da família toda, com uma luz negra para encontrar eventualmente algum escorpião. É uma rotina diária lá na família, na casa, né, do André Santos, acompanhando o nosso programa aí. Um outro ouvinte sugeriu, o jeito então é criar galinha da Angola no cemitério, diz o Benedito Batista. Pode ser uma saída natural, né? Boa tarde, pessoal. Já fui picada por escorpião. Incha muito e a dor é insuportável. Foi o que o doutor explicou. A Cida Marelli contando da sua experiência aí com escorpiões. O Leandro Escatambulho. Boa tarde, senhores. Tem uma caixa de abelhas ou marimbondos enorme no beiral da antiga delegacia, na rua Euclides da Cunha.
Ele está avisando então, autoridades aí, diz que tem lá um caixotão de marimbondo ou abelha. E galinhas não resolvem o problema de escorpiões, pois eles têm hábitos noturnos. E a galinha diurno. Também, eu não vou. Só estou trazendo. Eu não entendo nada da rotina, da vida privada das galinhas e nem dos escorpiões aí. Um predador não citado é a coruja. Pode ser mais duro é criar a coruja, né? Elas são mais ariscas. Tô brincando. Boa tarde, senhores. Em casa já apareceram algumas vezes aquela lacraia. É a mesma sistemática do escorpião em relação à cadeia alimentar, a questão do veneno que não funciona, gravidade de uma lesão, etc. Quem pergunta é o Dr. Fabrício Dias de Oliveira, o assessor jurídico da Câmara. Lacraia. A lacraia, ela tem um acidente que também é extremamente doloroso e dificilmente evolui para óbito, tá? Mas o importante é que toda vez que aconteça acidente com lacraias, é que sejam encaminhados para a Santa Casa, para fazer o bloqueio anestésico e manter em observação. Agora, quanto à rotina da lacraia, eu preciso estudar. Não conhece ainda, doutor? Um alô para o nosso amigo Walter Borracheiro, ele está agradecendo porque ontem nós cobramos aqui o pessoal da prefeitura para que fizessem uma roçada no Parque das Nações. Colocaram uma decoração natalina muito bonita, só que não roçaram o terreno, o negócio ficou meio estranho. O Walter Borracheiro disse que ontem à tarde já foram lá, tá tudo limpo lá, a região da casa dele. Ele agradece a prefeitura e a gente que mandou a informação. Boa tarde, Diego, também. Um alô para vocês, é a Alexandra Souza. E mais uma mensagem: espalhem armadilhas no cemitério para controlar baratas. Esse controle já passou da hora de ser iniciado. A mensagem do Leandro. É isso. Nós conversamos nesta edição do nosso jornal Giro de Notícias com o Dr. Márcio Guerreiro, médico intervencionista, socorrista do SAMU. Há 9 anos, é isso, doutor? Desde que o SAMU chegou na região. Eu comecei no SAMU. Bacana. Foi um prazer, uma entrevista enriquecedora. E se quiser deixar uma última orientação, o tema específico de hoje foi escorpião e crianças devido à problemática da creche. Uma última orientação para os pais, para os profissionais que lidam com essas crianças em um ambiente que pode ter o risco de escorpião, e já agradecendo a sua participação hoje no Giro. Ocorreu um acidente, né? Liga para o SAMU, 92, nós estamos à disposição para a gente já dar as primeiras orientações e o primeiro suporte ali de atendimento, né? E quanto as pessoas, eu sei que é chato falar isso, mas assim, é manter a atenção, tá? Eu acabei não comentando sobre isso, mas o André trouxe uma informação bem válida. Realmente, o escorpião ele tem uma imunofluorescência, uma fluorescência que quando você joga a luz negra fica fácil de ver ele. Entendi. Então, é necessário fazer isso porque o acidente com o escorpião é extremamente doloroso e quem tem criança pequena como eu, a gente fica mais preocupado ainda pela letalidade que ele pode trazer. Muito bem, obrigado, doutor. Sucesso. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Já temos a pauta, inclusive, né? Trânsito, acidentes, cuidados, pro ano que vem. Já tá, só uma agenda a data aí. Obrigadão, viu? Eu vou chamar um intervalinho rápido agora aqui na programação do Jornal Giro de Notícias. Ainda tem muito assunto. Na volta, vamos falar sobre Câmara Municipal. Ontem tivemos a última sessão ordinária do ano de 2022. E, de novo, com o perdão do trocadilho infame, muito ordinária. A sessão de ontem, Câmara Municipal aprova o projeto da vergonha, da imoralidade, aumento no salário de vereador em 60% a partir da próxima legislatura. Isso e outros temas da sessão de ontem você confere já. Aguenta aí. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais.
Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multi-slice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14 99726 1150. Telefone 14 3373 2086. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro,